microfone aqui, todos os que estão presentes e também aqueles irmãos que nos assistem pela internet, né? Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa e vamos dar início, né? Para que a gente possa iniciar, tem alguns recados, né? Acho que um só por enquanto. O jornalzinho, né? Então nós temos esse jornal que é feito pelo Celso, né? Com muito carinho, com excelentes artigos, né? Que fala realmente da doutrina espírita, muito bom para quem quer aprender, para quem quer estudar, para quem quer relembrar, né? E então ele é gratuito e já está na nossa mesa ali para que a gente possa levar para casa. Como aqui tem dois, esse aqui já é meu. Um é meu, o outro é seu, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que por enquanto, de recados é isso. E vamos à nossa psicografia desta noite. Muito bem. Hoje eu trouxe meus óculos. História de amor. Nós fomos feitos um para o outro. Pura alegria, união sincera. Bela rapariga e nobre cavalheiro. Uniram-se em matrimônio com um belo festim de núpcias. Inovidável baile em casarão de família. Minha bela era a mais doce e pura criatura que já fitei. E tão breve a tive, tão breve a perdi. E meu coração revoltou-se. E rompi em tristeza, não conseguia superar sua triste morte, que a consumiu dia após dia diante de mim. Resolvi partir também. Precipitei-me, primeiramente nos vícios, que não foram capazes de liquidar meu corpo, conseguindo, mais tarde, poderoso fármaco que, em breves minutos, consumiram-me a existência. Não foi suficiente. Continuei minha vida no além e procurei em vão. Onde estava minha idolatrada? Onde estava minha amada, dona da minha vida? Meu ato não foi suficiente para provar o meu amor. O que Deus exigiria mais de mim para tê-la novamente ao meu lado? Respondeu-me um senhor: não devia ter feito isso. Acabou de assinar a tua perdição. Ficará como eu, perdido neste lugar. Pedi a Deus, pedi muito e por muito tempo, até que um dia tive uma resposta. Vieram buscar-me, enfim, para reencontrá-la. Meu coração palpitou de emoção, de alegria, de amor. Porém, não foi desta vez. Ajudaram-me em nome dela. O seu amor resgatou-me do inferno, mas ainda não soara a hora do esperado reencontro. Hoje já posso visitá-la, ouvi-la ao piano, ouvi-la cantando e contagiar-me pelo seu sorriso. Porém, ainda não posso desfrutar da permanência ao seu lado. Estamos juntos pelos laços do amor e pelo meu esforço, trabalho, a fim de consertar meu lamentável erro. Deus me deu nova chance. Agradeço pelo doce encanto em nossos breves encontros que fortalece meu ânimo e meu coração. Não foi assinado. Essa psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 31 de maio deste ano ainda. Ok? Muito bem. Vamos à nossa prece da noite. Já aproveitando este momento e envolvendo o nosso irmão Alexandre nas nossas preces, na nossa prece de hoje, para que ele possa, Senhor Jesus,
colocar as palavras exatas que tocam os nossos corações. Que possamos aprender um pouco mais dessa sua doutrina que nos acalenta. Que teu amor, teu carinho, Mestre, possa estar presente durante este Evangelho desta noite, envolvendo a cada um de nós aqui presentes, a cada um que se encontra em seu lar e a todos aqueles irmãos que se encontram ligados a essa nossa casa. Com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Hoje está cheio de pessoas queridas aqui, né? Que legal, né? Estou vendo aqui pessoas assim que a gente gosta. Então eu fico muito feliz. O Evangelho de hoje, eu peguei uma passagem do que a gente conhece, né, como a Paixão de Cristo, né? Então, a Paixão de Cristo é aquela fase final do Evangelho, quando Cristo ele é preso, né? E daí ele passa por todas aquelas situações até finalmente ser crucificado, né? Essa parte do Evangelho é conhecido como Paixão de Cristo. E o que eu vou ler aqui, ele acontece logo depois que Jesus foi preso. Então ele é preso e ele é levado para um local chamado, não é bem um local, né? Mas ele é levado para o Sinédrio. O Sinédrio era uma composição de pessoas que eram os sacerdotes dos judeus, né? E entre esses sacerdotes tinha um sacerdote principal, que era o sumo sacerdote. E o nome dele, né, passou para nós como sendo Caifás. Então os guardas judeus levaram Jesus para um determinado local, a gente imagina que é no templo, né? E lá Jesus é interpelado, quer dizer, ele é interrogado por Caifás. Então fala assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 59 a 68. Mas os principais sacerdotes e o Sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E não acharam, embora muitas testemunhas falsas se tenham apresentado. Finalmente, apareceram duas, dizendo, ele disse, aí né, a testemunha dizendo sobre Jesus, posso destruir o santuário de Deus e em 3 dias reedificá-lo. E levantando-se, o sumo sacerdote disse-lhe, nada respondes? Que testificam eles contra ti? Mas Jesus ficava calado. E o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse, tu o disseste, e além disso vos digo, desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou seu manto, dizendo, blasfemou, que ainda temos necessidade de testemunhas. Não viram que agora ele blasfemou? Que vos parece? O sumo sacerdote perguntou aos outros que estavam lá, né? Respondendo, eles disseram, é réu de morte. E então lhe cobriram o rosto, cuspiram-lhe, deram socos e o esbofetearam, dizendo, profetiza então, Cristo, quem está te batendo?
né? Então a situação era assim, né? Provavelmente tinha lá vários sacerdotes, Cristo estava colocado ali, e eles mandavam chamar testemunhas, procuravam pessoas que pudessem falar alguma coisa contra ele. Porque era da lei judaica, né? Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, fala assim: com a palavra de 2 ou 3 testemunhas, se fará matar quem deve morrer. Não será morto com a palavra de uma só testemunha. Era a lei mosaica. Então, se você tivesse 2 ou 3 pessoas que testemunhassem contra você sobre alguma coisa que foi contra a lei mosaica, você podia ser morto. E eles estavam procurando alguém. E como diz aqui no Evangelho, surgiam várias falsas testemunhas, né? Pessoas que falavam coisas sobre Cristo, mas elas não se concordavam umas com as outras. Até que chegaram lá 2 e falaram: ele disse que ele podia destruir esse templo e reedificar em 3 dias. Só que, na verdade, e isso é verdade, Cristo realmente disse isso. No Evangelho está escrito. Mas Cristo estava se referindo ao corpo dele, né? Se a gente buscar ali, ele estava 1 hora conversando com os discípulos e falou: eu posso, né? Esse templo vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou edificar novamente. Algumas pessoas falam que isso também era um sinal do próprio cristianismo, né? O surgimento do cristianismo, né? Ou seja, aquela fé antiga iria ser destruída, mas em 3 dias, com a própria ressurreição de Cristo, uma nova fé mais condizente, né? Com a fé das leis divinas de amor, de compreensão, né? Iria ser edificada. E aí, quando falam isso, Jesus fica calado, não fala nada, fica quieto. E o Caifás parece que ele fica meio irritado, né? Aí ele fala: eu te conjuro em nome de Deus que fale se és filho de Deus. E Jesus aí responde: sim, sou. E, além disso, eu também digo que eu estou à direita de Deus. Né? Porque também dizia o Salmo, né? O Salmo 110, é um salmo até famoso. Ele fala assim: diz o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que ponha teus inimigos como escabelo a teus pés. É um salmo de Davi. E tem um outro também, uma passagem do Antigo Testamento de Daniel, é um profeta. Vi nas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, que se chegou até o ancião dos dias. Ancião dos dias também é um outro modo de se referir a Deus, né? Que os antigos lá, os antigos hebreus se referiam. Então, o que Jesus faz nessa hora? Ele se diz: sim, eu sou aquele lá. Eu sou o Messias que os judeus estavam esperando. E daí Caifás, ele fica, né, irado, e ele faz um costume que os hebreus tinham de quando eles ficavam muito irritados, rasgavam as vestes. Isso era um costume, um sinal, né? Como a gente hoje em dia fala: ele bateu com a mão na mesa, né? Ou a gente fala: ele chutou o pau da barraca, né? Então o Caifás rasga as vestes e fala: é uma blasfêmia. E pergunta para os outros: o que a gente faz então agora com ele? Blasfemou, é réu de morte. E por que ele é réu de morte? Porque Jesus, ele fala a palavra Javé.
ou Jeová, né? Como a gente fala aportuguesadamente. E essa palavra só podia ser pronunciada pelo sumo sacerdote e num determinado dia do ano. Ninguém mais podia falar essa palavra. Só que Jesus podia. Por quê? Porque ele era realmente o Messias, né? E a gente vê então nessa passagem, a gente consegue ter uma série, né, se a gente refletir sobre ela, uma série de nuances, uma série de ensinamentos, né, que a gente pode trazer para a nossa vida. A gente pode identificar nessa passagem uma série de vícios e de virtudes. O primeiro vício, né, que salta aos nossos olhos é o orgulho, né? Esse sumo sacerdote, o Caifás, ele simboliza o orgulho, né? Porque para ele é inadmissível alguém que não tem aquele título de sumo sacerdote, alguém que não era formado, né, entre aspas, porque para as pessoas fazerem parte daquele sinédrio, eles tinham que estudar no templo, eles passavam por uma série, né, de etapas até conseguir um título de sacerdote. E como é que aquele homem, né, que provavelmente estava ali com vestes muito simples, né, até talvez meio maltrapilho, porque eles viajavam a pé distâncias enormes, tem a coragem de enfrentar aquilo, de dizer que ele é realmente o Messias. Então, quer dizer, é inadmissível isso. E muitas vezes nós também agimos assim. Nós temos nossos preconceitos sociais, né? Nós tratamos, às vezes, a pessoa pela condição dela, social, né? Se são pessoas mais humildes, mais simples, né, a gente não dá muita bola. A gente acha que... Como que aquela pessoa tem algo para me ensinar? Eu que sou aqui formado, tenho um diploma aqui na faculdade, né? Então, a gente tem uma série de preconceitos de classe social, preconceitos financeiros, né? Uma pessoa que não tem uma condição financeira, de origem, né? A pessoa vem de determinado estado, de determinado país, mora em tal bairro, né? Temos preconceitos de aparência. Já está demonstrado, né? Isso tem muitos estudos que falam que as pessoas que têm melhor aparência, elas são mais bem tratadas, elas têm mais oportunidades profissionais nas empresas. Então, esse orgulho, esses preconceitos estão todos aqui. Porque Caifás, ele poderia ter simplesmente conversado com o Cristo, como fez Nicodemos, né? Nicodemos era outro ali dessa, vamos dizer assim, dessa nata, né, de sacerdotes. E Nicodemos, ele teve um interesse sincero por Jesus Cristo. Ele foi lá, né, escondido, é claro, mas foi um dia conversar com Jesus. Por quê? Porque ele percebeu que tinha algo ali de valor. E então essa é uma atitude que a gente também pode ter. Qualquer pessoa pode ter algo de valor para nos ensinar, para nos passar, né? Para nos dizer algo que ela faz, que ela conhece. Então, se nós conversarmos com as pessoas sem preconceitos, ou seja, com orgulho ali, né? Sem orgulho, na verdade, a gente sempre pode pegar algo de muito positivo de alguém. Nós temos também ali um outro vício, né? Que é o vício da violência, né? Da perversidade. O que aconteceu
depois que eles deram a sentença lá? Eles colocaram um pano na cabeça de Cristo e ficaram batendo nele. Ah, se você é o profeta, quem que está te batendo? Fala aí. E dava, né? E a violência, ela é algo contagiante, né? Uma pessoa normal, comum, ela não, por exemplo, teria coragem de matar outra pessoa. Mas constantemente a gente vê aí reportagens, né, de pessoas que são linchadas. Estádio de futebol, né? Um começa a brigar com o outro, aquilo se espalha, vai, né? Normalmente um daqueles que estão ali não partiria, não agrediria outro, mas quando está em grupo, aquilo se espalha. E a violência, ela valida, né? Se já tem um batendo, o outro vai, porque ele já está apanhando, então vai, né? A violência, ela contamina os ambientes. Não só a violência, mas como a perversidade também. A gente está lá na rodinha, tem dois falando mal de um terceiro, né? A gente entra na rodinha, começa a falar mal também da pessoa que não está. É até prazeroso fazer isso. Por quê? Porque o mal, ele é contagiante. A gente tem que se precaver contra isso, né? A gente não pode ter essa perversidade, né? Temos também ali o falso testemunho, né? Muitas pessoas se apresentando para dar um falso testemunho contra Jesus. Por que será que eles estavam fazendo isso? Porque provavelmente eles queriam ficar bem junto aos sacerdotes, né? Jesus para eles não era ninguém, era mais um lá. Então ele falou, bom, se eu conseguir ser eu aquele que vai fazer condenar, eu posso ficar legal com o cara aqui, né? Para mim vai ser bom. Então a gente também, às vezes, não pensa na consequência do mal que nós fazemos, né? Se tivermos vantagens pessoais, a gente pratica o mal. Se nós formos, por exemplo, numa penitenciária, qualquer, não digo qualquer, né? Mas uma grande parte daqueles que estão lá, eles vão ter justificativas para os seus crimes. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de um americano chamado Dale Carnegie. E ele fez essa pesquisa. Ele entrevistou vários criminosos, né? E tinha um criminoso que ele tinha assassinado um policial. Ele estava num carro com a namorada e o policial foi lá abordar ele e aconteceram algumas coisas lá, a pessoa acabou matando o policial. E ele entrevistou e perguntou, por que você matou, né, o policial? Aí ele falou, não, porque eu estava com a minha namorada, ele perturbou a gente, não tinha esse direito, né? Então, para ele estava plenamente justificado, ele tinha uma razão por ter feito aquilo, aquele ato. E algumas vezes a gente tem que pensar nisso também. Porque nós sempre também temos justificativas para as nossas maldades, né? Ah, por que você fez aquilo com a pessoa? Ah, mas ele mereceu, pô. Pessoa intragável, né? Nós sempre vamos ter as justificativas para todos os atos de maldade que nós praticarmos. Porque lá no fundo, nós como espíritos, nós sabemos as leis divinas. Nós sabemos que nós não devemos praticar o mal.
Então o que a gente faz? A gente enterra esse nosso saber que é divino lá no fundo e começa a arrumar desculpas para todos aqueles atos de maldade que nós praticamos na nossa vida. Nós botamos a culpa nos nossos pais, no cônjuge, na situação econômica do país, no presidente, né? Até do tipo, né? Isso eu já ouvi, é uma experiência pessoal. Me falaram assim, meu filho, mas se eu não roubar, era um caso de corrupção, né? Meu filho, se eu não pegar, vem outro e pega. Então é preferível que eu pegue, porque senão eu vou deixar para outro. É a justificativa da pessoa para roubar, né? Aí vamos então sair um pouquinho dos vícios e vamos para as virtudes, né? Que aqui no caso são praticadas por Jesus Cristo. Quando vêm os falsos testemunhos ali, o que Jesus Cristo faz? Ele se cala, né? Ele fica calado. E é desse jeito que a gente entende aquela frase de Jesus, que ele fala, não resisteis, né? Não vos resisteis ao mal, ou seja, não resistam ao mal. O que Jesus... Às vezes a gente pode interpretar ainda como nós sermos inertes, né? Nós sermos um saco de pancada, nós apanharmos ali, tal, sermos mornos, né? Covardes. Mas esse não resisteis ao mal é o quê? Que nós não devemos pagar o mal com um outro mal, né? Ou seja, Jesus poderia desmascarar aquelas pessoas facilmente, trazendo outras testemunhas, talvez. Ou com as suas palavras, que quando ele falavam eram respeitadas, etc., ele poderia, né? Só que, como aquele mal era falso, como era um falso testemunho, Jesus apenas se cala, né? Ele não tenta combater naquele mesmo sentido. E nós também temos que fazer assim, né? Então, quando nós somos vítimas da maledicência, por exemplo, não seremos nós os maledicentes. Quando nós somos a vítima da violência, não sejamos nós os violentos, não é? Só que nós temos um compromisso com a verdade, que é o que Jesus fez. Porque quando fazem uma pergunta válida para ele, tu és filho de Deus? Sim, eu sou. E filho de Deus, aliás, era um título que todo judeu tinha o direito de ter. Porque os judeus se consideravam filhos de Deus. Só que Jesus fala, e mais, eu sou aquele que está sentado à direita de Deus, ou seja, eu sou o Messias. E, para fazer isso, ele teve uma outra virtude, que foi a coragem, né? E nós também temos que ter essa coragem. Hoje em dia, é muito mais fácil ser cristão, né? Nós não somos crucificados, queimados, né? São Bartolomeu foi esfolado vivo, ou seja, arrancaram a pele do corpo dele. São Tiago foi esquartejado e jogado por cima dos muros. São João foi mergulhado num caldeirão de óleo fervente. E assim como outros, né? Mas às vezes nem isso a gente admite. Você é espírita? Sou. Frequento uma casa lá. Às vezes a gente tem vergonha da nossa fé. E
isso é uma falha, né? Porque nós temos que nos declarar cristãos. É claro que nós não iremos querer impor o que a gente acredita a outros. Mas se nos perguntarem, como perguntaram a Jesus, és filho de Deus? Sim, sou filho de Deus. Acredito em Deus. Acredito em Jesus Cristo. Né? Em alguns ambientes, esse é um ato até de coragem. Porque em muitos ambientes não é muito bom você dizer que você é uma pessoa que acredita em Jesus, que tem essa fé. Né? Muitas vezes a coragem também ela é confundida com violência. Né? Então nós acreditamos que por nós agirmos violentamente, nós somos corajosos. Só que essa coragem, muitas vezes ela é covardia, né? Essa tal coragem violenta. Porque, normalmente, a gente tende a ser corajoso contra quem não consegue reagir, né? Principalmente você pega assim, em geral, as pessoas jovens, né? Contra quem que eles são corajosos? Contra os pais, enfrenta os pais, né? Contra os professores. Por quê? Porque eles não vão reagir, né? Tem alguns pais que sim, mas a maioria fica ali. Então isso não é coragem, né? Isso é covardia, na verdade. Você ter coragem contra quem não consegue resistir a você não é ser corajoso. É ser violento, apenas. Aí contra aquele mais fraquinho a gente tem, né? A gente vai. Contra o que é forte, não. E uma última coisa que a gente tem que ter em mente é que quando nós começamos a ter essa mudança de vida, de atitude, vão aparecer estes, como os tais sacerdotes do Sinédrio aí, contra nós. Na Bíblia, no Evangelho, existem muitas vezes a menção à batalha, né? A batalhas, a lutas, né? E essas lutas, elas são externas e elas são internas. As lutas externas são contra o próprio mundo, né? Porque o que o mundo nos oferece? O mundo nos oferece oportunidade de sermos orgulhosos, de sermos egoístas, de sermos violentos, de sermos materialistas, vaidosos, todos esses vícios, né? E ele incentiva também. O mundo nos incentiva a sermos orgulhosos, né? Ah, compre tal coisa aqui, ó, seja exclusivo, seja top, seja VIP. Sermos egoístas, né? Tal coisa, feito para você. Ó, para mim isso aqui. Área VIP, né? Ó, reservamos essa área aqui, é só para pessoal. Aí você vai ver, tem 50 área VIP no lugar, né? Mas é área VIP. Aí você fica, ó. E a gente gosta que o pessoal veja a gente lá, né? Na área VIP, tira foto. Violência também é algo que é incentivado, né? A gente não deixar barato, não baixar a cabeça nunca. E todas aquelas outras coisas, né? É só ligar uma televisão, ficar mexendo no celular que a gente tem esse incentivo. Então nós, cristãos, nós temos que ser diferentes, né? Tá na estrada lá, tá todo mundo cortando pelo acostamento. A gente tem que ser aquele bobão lá que fica
parada ali, né? Pagar as contas em dia, não dar calote, não roubar, e assim por diante. Não tentar levar vantagem em cima do outro, né, em prejuízo de outro. Então nós temos que ter essa coragem. Então você vê que a coragem, ela é o contrário, né? A coragem, ela é forte no sentido de suportar o mal, conviver com ele e conseguir ainda assim ter a fé, a esperança, né, de dias melhores, de uma vida mais feliz, mais tranquila. Mesmo sendo aquele que é, como Cristo, esbofeteado, açoitado. Né? Porque o Cristo, ele não tinha nenhuma dívida a pagar. Né? Ele não tinha débitos anteriores. Então, muitas vezes, nós sofremos e a gente pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? A doutrina espírita nos fala que são débitos, né? Mas, se nós também sofrermos sem saber a razão, a gente tem que ter a coragem de, ainda assim, permanecer no caminho do Evangelho de Jesus Cristo. E é difícil. Mas é exigido de nós isso. Porque senão nós vamos ser iguais a todos. E como eu já falei, nós os cristãos temos que ser diferentes. A gente tem que ser aquele ali, né, que não entra no esquema. Não entra naquilo que o mundo pede. Então, eu agradeço a todos pela paciência, muito obrigado, que todos tenham uma boa semana, tá? E até uma próxima. E com mais esse ensinamento, nós vos agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dessa noite. Te pedimos, Mestre, para que nos acompanhe nos trabalhos que se seguem, os trabalhos de paz, envolvendo a cada um de nós. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam nos levar até os nossos lares. Agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu carinho, pela sua presença nessa casa através desses nossos amigos, e que teu amor, teu carinho possa nos trazer de volta na próxima semana, com a graça de Deus. Que assim seja.